Graça e paz, minhas irmãs e irmãos, amém? Bom, a gente já chega assim no último encontro, já sentindo saudade, né? E tem muita gente que tem dificuldade com despedida. Eu não tenho. Acho que a despedida é um momento importante também da vida, né? Então, quero já agradecer a vocês pelo carinho aqui nesses 2 dias, né? Muita generosidade. Gostei muito da estação da generosidade, né? Que interessante isso. A gente precisa mesmo olhar para a contribuição como generosidade, né? Mas a generosidade vai muito além de finanças, né? Tem a ver com tempo, com carinho, com atenção. E que você realmente seja uma pessoa generosa na sua casa, no seu trabalho. E que muitas pessoas sejam salvas, transformadas por generosidade. Foi isso que eu senti aqui nesses dias, viu, pastora Rosângela, em cada almoço, em cada café, em cada água que me servia aqui. O pessoal é muito atencioso, né? E muito organizado também, né? E aquele negócio de colocar o cronômetro, eu vou copiar. Porque ali o pregador precisa, né, seguir o ritmo. Tem os pregadores que não têm noção, né? Então, muita coisa boa. Deus continue abençoando os irmãos. Vou levar realmente saudade e volto a convidar a estar conosco ali em Vitória, para juntos servirmos ao Senhor. Vamos ler então a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Nós leremos todo o capítulo. A gente precisa valorizar mais a palavra. Então vamos ler todo o capítulo. Preste atenção, ouça o que o Espírito Santo vai te falar, porque se eu terminar de ler o capítulo e não pregar, mas você estiver atento à voz do Espírito Santo, você já terá ouvido a voz de Deus. Então, preste atenção na leitura da palavra. Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu pense assim, pense de vós, todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois coparticipantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa?
uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Peço a todos que puderem, leia comigo o verso 21, vamos lá? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, eu estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Que Deus abençoe e aplique sua palavra no nosso coração. Amém, igreja? Nós vivemos num mundo de más notícias. Qualquer pessoa que para assistir um noticiário, depois de alguns minutos, já está com seu coração entristecido. São mortes, estupros, desrespeito, corrupção, violência doméstica, tragédias as mais diversas. O mundo carece de boas notícias. E algumas pessoas, até com boa intenção, tentam trazer boas notícias. Mas nós conhecemos as Escrituras e sabemos que a maior boa notícia, a melhor boa notícia é o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer literalmente boa notícia de salvação. Boa nova de salvação. A palavra Evangelho aqui na carta de Paulo aos Filipenses aparece 9 vezes. Mas tem uma palavra aqui na carta de Paulo aos Filipenses que aparece mais do que a palavra Evangelho. É a palavra alegria. Alegria está conectada ao Evangelho. Lembra quando o anjo chega para Maria, quando o anjo chega, na verdade, para os pastores, e eles dizem assim: olha, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Ali é um verbo pequeno no grego, é o angelizo, ou é angelizomai. Ele está dizendo o seguinte, literalmente: eu estou trazendo a melhor notícia de todos os tempos. É isso que o anjo está falando. E aí, 2 pontos, ele vai dizer: hoje na cidade de Belém nasceu o Salvador. A promessa se cumpriu. A promessa que foi feita aos nossos primeiros pais, Adão e Eva: vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente.
Aconteceu! Ele nasceu! E ele vai esmagar a cabeça da serpente. A promessa que foi esperada por gerações e gerações. Quantas famílias esperavam? Quem sabe o Messias vem agora? Quem sabe vem na minha família? Chegou na plenitude dos tempos. Irmãos, tudo isso nos fala dessa alegria do Evangelho, da alegria da boa notícia de salvação em Cristo Jesus. Eu espero que você tenha muitas boas notícias esse ano, em nome de Jesus, né? Nós temos boas notícias além dessa, né? Sua família, tinha alguém doente, foi curado, o Senhor visitou com graça e abençoou sua casa de uma maneira especial. Você passou no vestibular que você tanto sonhava, você conseguiu a promoção no trabalho, mas nenhuma boa notícia será maior do que a boa notícia do Evangelho. Eu queria então pensar com os irmãos sobre esse tema, a alegria do Evangelho, porque é isso que esse texto nos fala, meus irmãos, é isso que Deus quer nos falar nessa manhã. Hoje de manhã eu falei sobre alegria, para quem não veio, né, está gravado, pode ouvir lá, falei da alegria do discípulo de Cristo. Vamos ver se o pessoal está bom de memória, né, pastor Rosângela? Falamos sobre a alegria da graça de Cristo, a alegria da palavra de Cristo, a alegria do Espírito de Cristo, pois confere lá. Mas hoje eu quero falar, agora à noite, sobre a alegria que vem do próprio Evangelho do nosso Senhor Jesus, porque essa boa notícia um dia chegou na cidade de Filipos, no ano mais ou menos 52 a 53 depois de Cristo. Lembra de apóstolo Paulo na sua viagem missionária? E é interessante que apóstolo Paulo e Barnabé, e Silas, perdão, estão indo para a Ásia, e o Espírito Santo barra ele, fala, não, vocês não vão para a Ásia, vocês vão para a Europa. E aí eles mudam o rumo, obedecem ao Senhor, e eles chegam em Filipos, e Filipos era uma cidade muito importante, porque ela ficava na porta da entrada para a Europa, para quem estava saindo da Ásia, e na porta da entrada para a Ásia, para quem estava vindo da Europa. Filipos fica até hoje nas ruínas, né, que não está mais inteira, na Grécia. E aquela cidade então, uma cidade que inclusive era marcada por muita tristeza, por muita dor. Por quê? A maior parte dos moradores daquela cidade eram soldados romanos que nunca conseguiram voltar para suas terras natais. Tiveram que ficar ali por determinação de Roma. Mas quando o Evangelho, quando a boa notícia chegou ali, aquela cidade começou a ser transformada. E aqui nós vemos alguns depois da chegada de Paulo, ele escrevendo essa carta, falando sobre essa alegria do Evangelho que um dia alcançou aquela cidade. E nós vamos então pensar em 3 aspectos da alegria do Evangelho. O primeiro aspecto é a alegria da comunhão do Evangelho. A alegria da comunhão do Evangelho. Apóstolo Paulo, ele começa saudando os irmãos com tanto amor. Ele diz a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que viviam em Filipos. Ele está saudando todos os cristãos, inclusive bispos e diáconos, porque bispos, diáconos, líderes, precisam ser os guardadores da comunhão da Igreja de Cristo. Não devem ser aqueles que promovem a dissensão e a discórdia. Devem usufruir da alegria. Isso serve para a igreja local, isso serve para a cidade. Devemos orar pela unidade da Igreja de Cristo na cidade, para que Deus quebre barreiras, para que Deus nos aproxime uns dos outros, para que nos relacionemos com respeito, porque a alegria da comunhão do Evangelho é uma alegria que a cidade precisa ver, porque quando a cidade, quando os ímpios vê que há uma alegria da comunhão do Evangelho, independente das placas, muitas pessoas se rendem a Cristo Jesus. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
As pessoas que não conhecem a Cristo, elas não conhecem doutrina. Doutrina é importante, quando a pessoa vem, você tem que doutriná-la. Mas o ímpio, ele vai ser tocado não é pela doutrina. Em primeiro lugar, vai ser tocado pelo amor. As pessoas estão cansadas de viver num mundo de inimizade, de confusão, de discórdia, de desrespeito. Mas quando uma pessoa chega num ambiente onde há comunhão do Evangelho, as pessoas estão unidas no Evangelho de Cristo, elas querem fazer parte de algo que traz essa amizade, esse lugar de pertencimento, de acolhimento, de bênção. E é isso que nós vemos aqui. Apóstolo Paulo, meus irmãos, tinha um laço especial com aquela igreja. Apóstolo Paulo tinha saudade daquela igreja, tinha amizade com aquele povo. E ele fala aqui da saudade, ele fala da gratidão, de quanto que mesmo longe deles, ele orava por eles. 10 anos sem vê-los. Mas como Rosângela falou, mas no dia que via, a amizade era a mesma. E o apóstolo Paulo fala aqui do desejo de voltar a Filipos. E segundo a história, e segundo as escrituras, Paulo voltou a Filipos 2 vezes. Foi uma das poucas igrejas que Paulo foi tantas vezes. Porque havia essa comunhão do Evangelho. Mesmo distante, estavam vivendo em comunhão pelo Evangelho. Eu tenho um amigo de uma outra denominação lá em Caracinho, não sei se você lembra, Saúde, o apelido dele. E o Saúde, no dia que nós nos conhecemos, ele falou assim: o Cristo vivo que habita em mim, abraça o Cristo vivo que habita em você. E eu achei isso muito esquisito, achei quase uma heresia, né? Depois eu pensei, gente, isso é tão maravilhoso. O que é isso, Senhor, que habita em mim, habita em você, e nós nos abraçamos em Cristo. Irmãos, isso é verdade, não importa onde você esteja. Eu tive uma experiência 7 anos atrás, de estar visitando igrejas evangélicas em outros países, e eu fazia um curso de inglês lá em Londres, e um dia o pessoal estava reclamando da frieza dos ingleses, né, do pessoal que não recebe bem. Aí eu levantei na meio da sala de aula e falei assim: eu discordo. Tem lugares aqui em Londres onde as pessoas têm amizade, têm calor humano, têm afetividade e recebe bem qualquer pessoa. Aí todo mundo disse: que lugar é esse? Me fala que eu quero ir. Falei: as igrejas evangélicas de Londres. E dei um endereço de várias. E era verdade, irmãos, tinha dia que eu chegava no Tabernáculo Metropolitano de Londres, onde Spurgeon pregou mais de 50 anos. Eu cheguei no Tabernáculo Metropolitano de Londres, sem exagero, eu ouvi umas 15 línguas diferentes no hall de chegada, mas todos falavam a mesma linguagem de Jesus. A gente se comunicava, e o amor, eu me sentia em casa, eu me sentia em comunhão. Era maravilhoso. E lá em Londres, todas as igrejas têm comida, ou no início ou no final do culto. Todas. Nem que seja um chá, vai ter, no mínimo, um chá e um bolo, um chá e um biscoito. Cheguei numa igreja da Hillsongs lá, são 8.000 membros, são 4 cultos, de 2.000 pessoas, no maior teatro da cidade. E eu estou lá assim, cheguei, está um monte de gente saindo, e outra gente chegando para o outro culto. De repente, um negão de uns 2 metros se aproximou de mim e falou assim: é a primeira vez que você está aqui? E eu falei assim: como você me achou aqui? No meio de 2.000 pessoas saindo, 2.000 pessoas chegando. Ela falou assim: não sei, mas eu olhei para você e o Senhor me guiou a você. Eu falei assim: é a minha primeira vez. E aquele irmão me acolheu, me levou ao banheiro, me levou para tomar café, me levou. Olha, se eu fosse morar em Londres, talvez eu ficava por ali mais um tempo, naquela igreja, por causa da comunhão, do prazer. E era uma igreja grande. Então, comunhão não depende de ser pequena ou grande, depende da gente estar unido no Evangelho de Jesus, saber o que nos une. Porque, irmãos, se a gente for olhar as nossas diferenças, as nossas divergências, a gente não anda unido, porque nós temos diferenças. Nós temos gostos diferentes, nós temos tradições diferentes, conhecimentos diferentes, culturas diferentes, mas o Evangelho é que nos une. Por que estamos aqui? Por causa do Evangelho de Cristo que nos salvou. E é isso que nós vemos aqui
nessa bendita carta de apóstolo Paulo, a alegria da comunhão do Evangelho. Então, a comunidade de Filipos não era uma igreja que estava unida somente pela fé, estava unida também pelo amor, pela amizade. Então, cultive amizades, cultive comunhão dentro da igreja, no pequeno grupo, nos ministérios da igreja. Cresça em comunhão dentro da sua igreja local. É interessante que o apóstolo Paulo aqui fala da saudade que ele tinha das pessoas desde o primeiro dia que ele chegou lá. Os irmãos se lembram como é que foi o primeiro dia de apóstolo Paulo em Filipos? Dá uma olhadinha depois lá em Atos 16. Paulo e Silas chegam em Filipos e eles geralmente procuravam uma sinagoga ou um lugar de oração. E aí logo alguém falou, tem um lugar de oração na beira do rio. E chega lá, tinha muita gente lá, muitas mulheres principalmente, e ele prega o Evangelho. E diz a palavra de Deus que o Espírito Santo abriu o coração de Lídia, e ela se rendeu a Cristo. E ela fala, Senhor, se vocês entendem que Deus fez uma obra em mim, eu quero que vocês vão para a minha casa. Gente, eles nunca tinham se visto. Ela tinha acabado de se converter. A mulher levou Paulo e Silas para a casa deles. Chegou lá, Paulo e Silas pregou o Evangelho. Toda a casa foi convertida e foi batizada. Primeiro dia. E eles continuaram pregando o Evangelho por mais alguns dias. Só que aí houve grandes tumultos, grandes perseguições, lembram? E aí apóstolo Paulo e Silas foram presos. Quando estavam na cadeia, ali, Deus manda, manda um sacode lá naquela cadeia, as portas se abrem, e o carcereiro fica desesperado, porque ele tinha responsabilidade de guardar todo mundo. Quando ele percebe que está todas as portas abertas, ele fala, pronto, eu vou ser condenado, é melhor eu tirar minha própria vida do que enfrentar a corte romana, por ter, todos os presos serem libertos. E aí o apóstolo Paulo, quando vê que ele está para tirar a própria vida com a espada, Paulo diz para ele, não faça isso, todos nós estamos aqui, ninguém vai fugir, a não ser eu e Silas, é claro, óbvio, querido, porque é para isso que veio esse terremoto aqui. E ele fica assim, atônito, morre, não morre, tira a vida, não tira a vida, mas ele dá um grito, o que devo fazer para que seja salvo? E o apóstolo Paulo fala, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E diz a palavra que ele reúne a família, serve um banquete para o apóstolo Paulo, Paulo e Silas pregam o Evangelho, e em alta madrugada, por volta de meia-noite, eles foram batizados todos, ele e sua casa. Essa é a comunhão do Evangelho. O Evangelho vai nos unindo, salvando, tirando a gente do império das trevas e nos unindo no reino do Filho do seu amor. Essa é a comunhão do Evangelho. Meus irmãos, não se enganem. A melhor comunhão, a melhor amizade, os melhores relacionamentos não serão encontrados nos bares da cidade, não serão encontrados nas casas de danceteria, etc. Não serão encontrados nessas sociedades secretas que existem por aí, não serão encontrados na internet. O melhor lugar para viver uma verdadeira comunhão e amizade, relacionamentos profundos, é na igreja de Cristo, é em volta do Evangelho de Cristo. Então zele por este Evangelho, não é em torno de mim, nem de um pastor, de uma denominação, mas é em torno do Evangelho, é o Evangelho que nos faz permanecer unidos, e é ao redor do Evangelho que todas as igrejas aqui deveriam estar unidas, servindo ao Senhor, para a glória do Senhor. Mas eu sei, irmãos, que há muitas pessoas que têm perdido a alegria da comunhão do Evangelho. Tem pessoas salvas, eles vão para o céu porque eles entregaram a vida a Cristo, eles creem em Cristo, mas às vezes ao longo da sua estrada, foram feridos em alguma igreja, foram esquecidos, enfim, mal entendido, porque Satanás trabalha muito em males entendidos. Tem coisas que às vezes alguém acusa uma igreja, um pastor, que o pastor nunca nem soube daquilo,
Assim, poxa, se eu soubesse eu teria lá me retratar, mas houve um mal entendido. E assim nós vai crescendo o número de desigrejados no mundo. E talvez você seja essa pessoa que precisa restaurar a alegria da comunhão do Evangelho. Pare de olhar para aquilo que nas igrejas, porque você vai encontrar. Porque a igreja é visível. A única igreja que não tem nenhum defeito, sem mácula definitivamente, é a igreja invisível. E se você quer estar numa igreja completamente sem defeito, realmente você vai ter que partir, que é lá na eternidade. Aqui ainda tem luta, mas por mais dificuldade que uma igreja tenha, é melhor estar dentro dela do que fora dela. A comunhão do Evangelho, que nos une, é maior do que o que pode nos separar. Mas eu queria considerar também com os irmãos, aqui fala da alegria do progresso do Evangelho. Não sei se os irmãos observaram, Paulo fala aqui 2 vezes sobre o progresso do Evangelho. O Evangelho havia chegado em Filipos e havia prosperado por toda a cidade. Então a carta de Paulo aos Filipenses transborda de alegria e gratidão pela maneira como Deus levou à frente a sua obra de salvação entre os filipenses. Mas a alegria era maior ainda porque o Evangelho da graça de Deus não tinha ficado retido em Filipos. Filipos foi uma das igrejas mais missionárias da época de Paulo. Filipos abençoa Paulo, investe financeiramente em Paulo. A alegria da igreja de Filipos era que Paulo pudesse chegar em outras cidades e pregar o Evangelho para que as outras cidades experimentassem o mesmo que eles experimentaram. Então era uma comunidade que tinha uma alegria de ver o Evangelho progredindo, indo em frente. Então a igreja apoiava espiritualmente, financeiramente, amando, encorajando. A igreja sabe que o apóstolo Paulo está preso, fica preocupado, ora por ele, pede notícias, manda notícias. Paulo manda notícias por meio de Epafrodito, porque ele queria também que aqueles irmãos entendessem que apesar de todas as dificuldades, e ele fala isso no verso 12, o Evangelho estava indo em frente. Olha o que ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, o apóstolo Paulo estava preso, estava sendo perseguido, mas o apóstolo Paulo não estava preocupado com a sua liberdade. O apóstolo Paulo estava preocupado com a liberdade do Evangelho. Ele falou assim: eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está. Eu estou aqui em Roma evangelizando com força. Tudo indica, existem algumas controvérsias quanto a isso, mas a maioria dos estudiosos entendem que aqui se refere à primeira prisão. Paulo teve 2 prisões em Roma. Aqui seria a primeira prisão, aquela que é descrita lá em Atos 28. E o apóstolo Paulo, então, estava numa prisão domiciliar, nessa aqui, e o Império Romano tinha designado guardas para tomar conta da casa, para ele não fugir. E ele falou: não vou fugir não, enquanto tiver a sentença eu vou ficar aqui. Só que guardas, era 24 horas, tinha que ficar trocando. Cada guarda que vinha, Paulo evangelizava, e ele se convertia. Vinha outro guarda, ele evangelizava, ele se convertia, de tal forma que toda a guarda pretoriana se converteu a Cristo. E essa guarda, ela também muitas vezes ia para o palácio de César, chegava lá e evangelizou a casa de César. César não chegou a se converter, mas muitos da sua casa, diz as Escrituras, que se converteram a Cristo. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta honesta, e vocês sejam honestos com Deus. Qual é a sua maior preocupação na vida? Com o seu próprio progresso ou com o progresso do Evangelho? Tem muita gente que toma decisões terríveis porque está ensimesmado, só pensa no seu próprio umbigo. Quaisquer decisões que tomemos de mudar de cidade, mudar de igreja, mudar de emprego, qualquer decisão, ministério, a pergunta é: como isso contribuirá para o progresso do Evangelho? Se vai contribuir, vá em frente, meu irmão, Deus te abençoe. Quanta gente se preocupa em estudar, e eu não sou contra estudo não, eu
estudei dos 6 anos, academicamente falando, no banco de escola, até os 41 anos. Mas nunca, pela graça de Deus, permiti que isso fosse um empecilho, um obstáculo. Ao contrário, sempre que eu estudava, eu falava: Senhor, como isso vai cooperar no progresso do Evangelho? Não seja obstáculo ao progresso do Evangelho, seja ponte, seja cooperador. E Paulo, ele tinha tanta alegria com o progresso do Evangelho, e eu diria, pastor Rosângela, que Paulo zelava pela comunhão do Evangelho, mas para Paulo, o progresso do Evangelho ainda era mais importante do que a comunhão do Evangelho. Está aqui no texto. Ele diz que tinha pessoas que não gostavam dele, que pregavam o Evangelho para provocar Paulo, como um concorrente. Eu vou abrir uma igreja ali do lado da casa de Paulo, só para fazer barulho, só para poder tirar os crentes da igreja dele. Só que ele não se irritava. Eu falo, que quer seja por pretexto, quer por sinceridade, está pregando o nome de Jesus, aleluia! Irmãos, que coração desprendido. A gente precisa ter um coração mais desprendido para todos aqueles que estão pregando o Evangelho. E Paulo não ficava se preocupado em se defender. A única coisa que ele preocupava em se defender era o próprio Evangelho. Não corrompa o Evangelho de Cristo. Mas quanto a ele, podia falar que ele era feio, que ele era bonito, que ele não estava nem aí. Ele queria era pregar o Evangelho, que o Evangelho avançasse. Mas quando a pessoa está dentro da igreja, preocupada com o seu progresso ministerial, em aparecer, em ser reconhecido, qualquer coisa é motivo, é obstáculo para a pessoa parar de fazer a obra, para abandonar o pequeno grupo, para deixar o ministério. Mas quando a gente está focado no progresso do Evangelho, essas coisas caem por terra, irmãos. A gente, não vou dizer que não nos atinge, às vezes nos traz tristeza, mas ela não nos para, ela não nos domina. A gente vai em frente, porque o nosso foco é o progresso do Evangelho. Seja assim na sua vida, seja na vida dessa igreja como um todo. Cresçam na alegria do progresso do Evangelho. E que o Evangelho progrida mesmo aqui em Muriaé, em todas as regiões que forem possíveis. A igreja do Senhor chegar, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos, que a gente tem que focar no progresso do Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas, para a salvação, para a libertação de família. Paulo fala aqui que ele estava preocupado com o progresso espiritual dos crentes. Irmãos, onde o Evangelho chega, há progresso. Eu não estou falando que onde o Evangelho chega a pessoa vai ficar rica, não estou falando de teologia da prosperidade, mas eu não conheço uma pessoa onde o Evangelho chegou que a sua vida continuou igual estava. Houve dignidade, houve uma nova vida, uma nova esperança. Então, se a gente quer ver uma cidade prosperar de verdade, uma cidade progredir, dentro da visão do reino de Deus, uma cidade só progride quando o Evangelho progride nela. Então, pregue o Evangelho com força, e essa cidade será cada dia mais linda para a honra e glória de Deus. Não tenha medo. Pode pregar lá no hospital, lá no banco, aonde você estiver, porque é o Evangelho que leva à transformação que o mundo precisa. Mas ainda quero considerar com os irmãos a alegria da convicção do Evangelho. Paulo usa aqui algumas afirmações bem interessantes. Ele diz: estou certo, porque estou certo, estou convencido. Paulo era um homem de convicções. Ele sabia, ele diz depois a Timóteo: eu sei em quem tenho crido. Irmãos, tem muitas coisas, até mesmo na Bíblia, que às vezes a gente tem perguntas sem respostas. Olha, se você perguntar, pastor, o senhor tem muitas perguntas sem respostas? Tem. Mas dúvida eu não tenho não, porque eu sei em quem tenho crido.
Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Mesmo quando eu não entendo, eu estou seguro nela, seguro no meu Senhor. Convicção da fé. Chega de cristãos que são levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer ideologia barata. Conheça a palavra, conheça o Senhor e tenha convicção de quem é Cristo. A palavra encarnada, o Deus vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, o prometido. O Senhor é exatamente quem Ele diz que é, o pão da vida, o Salvador. Não tenha dúvida. Cristo não é apenas, não é um espírito iluminado, como o Espiritismo diz. Cristo é a própria luz. Cristo não está agarrado e morto num crucifixo, Ele está vivo e reina. Nós temos que crer no Cristo conforme a Bíblia diz. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então conheça o Cristo das Escrituras, porque é isso que vai fazer fluir rios de água viva. Não os cristos inventados aí por este mundo, pelas religiões. Convicção da sua fé. Quem é Deus na sua vida? Convicção da sua salvação. Convicção de que se você de fato teve uma experiência verdadeira com Jesus, você está seguro. Lembra Filipenses 1:6? Porque eu estou certo, aquele que começou a boa obra haverá de completá-la. Uma vez perguntaram ao Russell Shedd, que para nós é uma referência, né, Rosângela? Russell Shedd era um teólogo batista, de linha reformada, veio dos Estados Unidos para cá, viveu a vida inteira aqui, foi um dos maiores eruditos da atualidade, morreu há pouco tempo. Tive a alegria de recebê-lo lá na igreja uns 4 anos atrás. O ano seguinte ele morreu, não me lembro se foi 4 anos atrás, mas o fato foi que o ano seguinte ele faleceu. E perguntaram para ele assim: bom, você acredita que alguém pode perder a salvação? Ele falou assim: depende, se o Salvador for você mesmo, com certeza você vai perder. Mas se o Salvador for Jesus, e você tiver uma experiência verdadeira com Ele, não. Ele prometeu: ninguém poderá arrebatar você da minha mão. Ninguém, absolutamente ninguém. Todos que o Pai me deu virão a mim, e de maneira nenhuma lançarei fora. Irmãos, isso não é teologia, isso é Jesus falando. Ah, mas por que eu vejo alguém firme na igreja, depois desviou, foi para o mundo? Querido, nunca foi salvo. Precisa ser regenerado. Precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Sim, um cristão pode se esfriar, pode ter momentos até de afastamento da igreja local, mas o Senhor persevera em trazê-lo à presença. Então isso é convicção, isso nos traz alegria, alegria da salvação. E eu sei que às vezes quando pecamos ou fazemos alguma coisa que não agrada o Senhor, a gente perde a alegria da salvação. Isso perde. Salvação não perde não, mas a alegria pode perder muitas vezes. Mas aí é simples, vai para a confissão, vai para o arrependimento, vai para o altar e faz a oração que Davi fez: restitui-me a alegria da salvação, restitui-me, fortalece-me, dá de novo essa alegria, Senhor. Meus amados irmãos, são convicções fundamentais para a gente viver uma vida de alegria. Porque se for viver nessa corda bamba, qual a diferença que faz de ser espírita católico, se tudo depende de você, das suas obras, do quanto você é bom para ser salvo? Então, me perdoe a franqueza, mas não faz muita diferença não, ser um evangélico que confia em si mesmo para a salvação. É igualzinho. Aliás, irmãos, a maior diferença do verdadeiro cristianismo, a essência do cristianismo, não é o que eu posso fazer para ser salvo. A essência do cristianismo é o que foi feito para que eu seja salvo. A nossa salvação tem a ver com o que foi feito na cruz do Calvário. Claro, eu preciso crer, preciso me render, essa é a parte nossa. Mas sustentar essa salvação, ela é papel do Espírito Santo de Cristo.
Então, a convicção da salvação, convicção de quem Jesus é, convicção de quem você é. E quando a gente tem a convicção, a alegria da convicção do Evangelho, a gente tem uma esperança bendita. O mar está bravo, a tempestade está grande, está passando por luta, mas a âncora da alma está firmada em Cristo e a gente passa por aquilo dali. E a gente não afunda. A gente tem mais coragem para enfrentar os maiores desafios que possam vir, inclusive para o nosso trabalho de evangelização, porque na certeza de que Cristo será engrandecido em nosso corpo, quer pela vida, quer pela morte. Mas se eu for fazer a obra, eu posso enfrentar uma situação e ser morto, perseguido. Ora, se Cristo foi engrandecido, aleluia. Nós recebemos uma família refugiada na nossa igreja, não vou citar o nome por uma questão ética, e recebemos com muito amor, mas o chefe da família, infelizmente, demonstrou-se uma pessoa com muitos problemas, e mesmo a gente sustentando a família de muitos sentidos, tem se tornado uma perseguidora da igreja, né? Nos causando dores profundas. Mas nesse tempo todo, uma coisa que Deus foi trazendo para nós, foi essa alegria de que a gente fez a coisa certa, porque Cristo não prometeu que nós seríamos reconhecidos. Vai lá, acolhe o estrangeiro que você vai ser aplaudido. Nós acolhemos o estrangeiro porque a Bíblia manda, é por amor, mas estamos recebendo tudo o contrário, e Ele tem ameaçado, inclusive, colocar fogo no próprio corpo em frente à igreja, e tantas outras coisas. E é claro que a gente, como pastor, tem algum temor e procura tomar algumas precauções para evitar um mal maior na comunidade. Mas, particularmente, eu ando em Jardim Camburi sem medo nenhum. Se ele amarrar uma bomba nele e abraçar em mim, eu vou usar o pouco tempo que tiver para falar assim: crê em Jesus que você vai subir comigo para o céu. Arrepende, vamos junto. E vou dizer obrigado, porque você foi um instrumento de Deus para me levar logo para o céu, porque eu estou com vontade de ir. É isso, meus irmãos, é o que Paulo fala aqui de uma maneira tão linda, tão maravilhosa. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo fala: olha, eu estou com muita vontade de partir, porque eu sei que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Irmãos, isso é a convicção do cristão. Magna está aqui, ela pode confirmar com os irmãos nesse sentido. Eu vivo assim já há muitos anos. Todos os dias acordo pronto para viver mais um dia para a glória de Cristo, mas eu acordo pronto para morrer para a glória de Cristo. Fala: Senhor, se o Senhor me der mais esse dia de vida, eu quero fazer o melhor para o Senhor. Mas se o Senhor quiser me levar agora, não deixar nem eu sair do quarto, olha, eu vou, feliz da vida. Irmãos, é sincero o que eu estou falando, não é para me aparecer, porque é isso que o apóstolo Paulo experimentou, é isso que todo crente que tem a convicção do Evangelho pode experimentar. Viver uma vida sem ansiedade, sem medo. O que pior que pode acontecer na vida de alguém do ponto de vista humano? É morrer. Mas isso que é pior para os seres humanos, morrer, para nós é o melhor, porque na verdade diz as Escrituras que nós passamos da morte para a vida. Só que isso é economia divina, ninguém tem o direito de atentar com a sua própria vida. Mas no dia que chegar a sua hora e a minha, e Ele já determinou esse dia, essa hora, que você parta com alegria, em nome de Jesus, com essa bendita convicção do Evangelho de Jesus. Mas eu confesso que, assim como o apóstolo Paulo, eu tenho tanta alegria de servir. A minha alegria na comunhão do Evangelho é tão boa, que eu falo: Senhor, mas enquanto o Senhor quiser me usar aqui, eu estou aqui animado, firme no Senhor, para poder fazer a tua obra. É interessante que o apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu vou sair dessa prisão, e quando eu sair eu vou visitar. E ele realmente não morreu naquela prisão,
Ele sai, visita Filipos 2 vezes. Ele vai morrer lá na frente, na outra prisão, que aí ele é preso no calabouço, né, aquela história toda, quando ele escreve a carta de Paulo a Timóteo. É outra situação. Ali ele já sabia que realmente chegou a hora. Mesmo assim, quando ele escreve a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala o quê? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Timóteo, eu vou partir, mas você fica firme, porque você também sabe que você tem crido. Quero caminhar já para a conclusão da nossa mensagem. Eu quero, em primeiro lugar, glorificar a Deus pela comunhão do Evangelho que une essa igreja. Os irmãos não tenham dúvidas que o que move a pastora Rosângela é verdadeiro, né? A maneira como ela ama vocês, cuida de vocês. Mas é claro que ela não é onisciente, nem onipresente, ela não tem como saber as dores de vocês, não tem como visitar todos vocês, mas o que faz ela não desistir desta igreja não é esse templo bonito que está construindo, não é qualquer progresso pessoal, mas é a comunhão do Evangelho que ela usufrui no coração dela com os irmãos. É o progresso do Evangelho que ela ama ver acontecer. E é assim que cada pessoa deve permanecer. Eu não sei como está a sua vida. Eu sei que na pandemia muita gente desistiu da comunhão do Evangelho. E alguns antes, outros depois, enfim. Mas Deus trouxe você aqui porque quer restaurar a sua comunhão do Evangelho. A sua alegria de viver em comunhão. Então, se você é essa pessoa, você deve falar com Deus sobre isso. Esse é o meu primeiro convite nessa noite. Ore a Deus. Deus, restaura a minha alegria da comunhão do Evangelho, porque eu não tenho mais alegria de... Seja honesto com Ele. E se você for honesto e for pedir com sinceridade, Ele vai te ouvir. E Ele vai fazer você amar a igreja mais do que você amou durante toda a sua vida. E você vai ter prazer em viver a comunhão do Evangelho de fato e de verdade. O outro convite que eu faço é para você que já é de Jesus, já vive na comunhão do Evangelho, mas sabe que Deus te chama para cooperar mais com o progresso do Evangelho. E aí eu quero me dirigir especialmente a vocês que se formaram. O que vocês aprenderam devem ser para o progresso do Evangelho. Tudo que vocês fizerem devem promover o progresso do Evangelho. Seja isso o foco de vocês. Sirvam com alegria. Sejam os melhores líderes que puderem ser para que o Evangelho alcance mais pessoas. Se alegrem, não tanto quanto com o seu êxito, com o seu desempenho, mas o quanto o Evangelho avançou por meio da sua vida, no ministério que você está servindo. Amém, meus irmãos? Então, como você vai ser um cooperador com o Evangelho? Se tornando um líder de pequeno grupo? Pode ser. Se tornando um líder de ministério? Ou se você não entende que não tem um chamado agora para ser líder, não está pronto, mas apoiando um líder, cooperando com seus dons, com seus talentos, abrindo a sua casa. Cada casa que se abre para receber um culto, uma reunião de pequeno grupo, está cooperando para o progresso do Evangelho. Mas cada casa que não se abre, está sendo um obstáculo ao progresso do Evangelho. E você deveria se arrepender desse pecado, porque isso é pecado, não tem outro nome. Deus não te deu uma casa bonita, um carro bonito, uma casa simples, ou grande ou pequena, seja qual for, só para o seu conforto. Ele te deu tudo que você tem para o progresso do Evangelho. Então, procure o seu líder de pequeno grupo, procure a liderança e diga: minha casa estará novamente aberta para o progresso do Evangelho, para que seja um lugar onde haja salvação. Hoje houve salvação nesta casa, porque o Senhor visitou esta casa. Mas em último lugar, eu quero também fazer um convite e orar, para que Deus, se você ainda não tem a convicção do Evangelho, convicção de salvação,
que você hoje pare de confiar em você mesmo, confie no Senhor, creia que Ele é suficiente Salvador da sua vida. Se é suficiente, você não precisa ficar dando uma mãozinha para ser salvo. Desenvolver a salvação não é ganhar a salvação, você só desenvolve aquilo que você já tem. Então, quando fala desenvolver a salvação, pega aquilo que Deus já te deu e que isso frutifique, é frutificar a salvação. Então, continue crescendo, mas convicção de salvação. Uma das coisas mais maravilhosas é você dormir falando: Senhor, quero descansar e acordar amanhã, mas se eu não acordar aqui, eu sei que acordarei além do rio azul. Aleluia! E dormir tranquilo, sem ansiedade e sem medo, para a honra e para a glória do Senhor. Então, a convicção de quem você é em Cristo, Deus quer restaurar essa convicção do Evangelho na sua vida. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar em pé toda a igreja, nós vamos orar ao Senhor agora. Então, nós fizemos 3 convites. Primeiro, para você que quer renovar a sua alegria da comunhão do Evangelho. Talvez você já até está na igreja, mas um pouco entristecido. Deus quer restaurar hoje a alegria. Deus não quer que você fique aqui entristecido. Deus quer que você fique aqui cheio de alegria. O segundo convite, para você que quer colocar a sua vida, sua casa, o que você é, o que você tem, a serviço do progresso do Evangelho. Talvez você já até colocou, mas sabe que Deus está te pedindo mais. O que mais eu posso colocar? Na verdade, devemos colocar tudo, mas sabe, tem aquelas coisinhas que a gente esconde. Lembra de Ananias e Safira? Mentiram, não quiseram colocar, ainda quiseram aparecer, mas hoje você decide: eu vou ser um cooperador com o Evangelho. Eu quero servir mais para cooperar com o Evangelho, conforme a direção de Deus. E o terceiro convite, para você que deseja receber a convicção da salvação, a convicção de quem é Cristo em sua vida, quer renovar o seu compromisso com Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos orar agora pela sua vida. Mas antes de eu orar, eu peço que você ore aí. Vou deixar um minutinho de silêncio, para você falar com Deus, para você responder ao Espírito Santo de Deus. Enquanto você ora, eu queria lembrar uma promessa da palavra de Deus. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O próprio Deus está aqui para se alegrar com você, para derramar da própria alegria dele na sua vida. Você não precisa sair daqui como entrou. Se você já estava alegre, você pode sair transbordando de alegria. Mas se você não estava, você pode sair daqui cheio da alegria de Cristo. Não existe alegria maior saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Lembra, irmãos? Os apóstolos, os discípulos voltaram animados porque os demônios estavam submissos à sua ordem, a ordem do nome de Cristo. E Jesus falou assim: beleza, isso é legal. Porém, maior alegria é saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Deus quer renovar a alegria da salvação na sua vida. Então, você que entendeu Deus falar com você e quer que nós oremos juntos, clamando por essa alegria abundante de Cristo, vem aqui na frente em nome de Jesus. Eu quero orar pela